Eu fiz uma transcrição grande, gente. O Ailton Krenak é o primeiro indígena a se tornar imortal da Academia Brasileira de Letras. Essa foi uma excelente notícia hoje. Enfim, foi legal que eu consegui soltar a transcrição hoje também. E a gente falou um pouco. O Krenak deu uma entrevista no DCM para o Maringoni, que é meu professor e é, enfim, apresentador lá do canal também. E aí o Krenak falou lá no DCM, né? Reparação histórica. Krenak diz ao DCM, diz Krenak ao DCM sobre ser o primeiro indígena na ABL, gente. Vamos ler juntos. Krenak participou de uma live especial do Diário do Centro do Mundo. Vamos acompanhando aqui, gente. Texto meu. O líder indígena Ailton Krenak foi eleito nesta quinta para a Academia Brasileira de Letras. Ele teve 23 votos entre os acadêmicos contra 12 da historiadora Mari Del Priori e 4 do rival Daniel Munduruku, desculpem. Krenak ganhou destaque nos últimos anos com a trilogia composta pelos livros Ideias para Adiar o Fim do Mundo, A Vida Não é Útil e Futuro Ancestral. Essas obras apresentam seu pensamento de forma acessível, adaptado de palestras e textos curtos que contribuíram para popularizar as cosmogonias indígenas. O pensamento cosmogônico que a gente fala é o pensamento universal, tá, gente? Isso aí é um conceito, inclusive, da filosofia. É o pensamento cosmogônico. Eu vou até pegar aqui o significado exato. Cosmogônico. Qual que é o significado? Vamos ver. Google, o pai dos burros, porque eu tenho mais dúvida. Relativo cosmogonia. Deixa eu ver aqui. Cosmogonia. Corpo de doutrinas, princípios religiosos, míticos ou científicos, é o universo, que ocupem explicar a origem, ou seja, se você veio de Deus ou das outras coisas, o princípio do universo, a cosmogênese. É essa a ideia que o Krenak traz nos seus livros, a visão do indígena, de fato, dentro disso. E vamos acompanhando aqui. Antes da eleição, Krenak concedeu uma entrevista a Gilberto Maringoni no Domingão do DCM, falando sobre as traduções internacionais dos seus livros, tecendo algumas críticas ao governo Lula e sugerindo reparação histórica ao integrar um indígena na Academia Brasileira de Letras. Veja os principais trechos. Vamos lá. Reparação histórica que eu espero que aconteça na ABL. Quero comentar essa história política do povo indígena no Brasil, essa tragédia que, ao mesmo tempo, também reafirma a presença da diversidade dos povos originários e a sua capacidade de resistir. Isso continua sendo afirmativo de um jeito de estar no mundo. Há diferentes ações e atividades que eu me envolvi na minha vida até agora. Ô, Márcia Cruz, obrigado, querido. Versão desses jornais é roteiro pronto. Não caio nessa. Obrigado, Márcia, querida. Deixa eu colocar aqui seu comentário na tela para prestigiar aqui a nossa ajuda. Obrigado, Rosane. Quem mandou o Pix, quem mandou Pix, diga qual valor mandou para eu saber por aqui, meus queridos e minhas queridas. Faltam R$48 de contribuições. Precisamos da ajuda de vocês, Faltam 48 de superchats para a gente manter as lives aqui e fazer bem o nosso trabalho. Hoje foi baixo de contribuição, tá, gente? A gente precisa da ajuda de vocês, quem puder. Eu agradeço muito no Pix ou no Superchat, meus queridos e minhas queridas. Pedir aqui de novo, pinguem Superchats, para todo mundo ficar por dentro de tudo. Obrigado, Rosane. Então, tá faltando aí, o Christian mandou aí mais R$1. Muito obrigado aqui, querido. Então, na verdade, nós temos 13 pila. Estão faltando, então, 37, gente. Quem puder, agradeço aí a todo mundo que está nos acompanhando. Há diferentes ações e atividades que eu me envolvi na minha vida até agora, e elas são coerentes com a biografia de uma pessoa que quer cumprir uma trajetória de uma pessoa indígena. Eu fui tardiamente reconhecido como escritor, mas publiquei em vários países. Os meus livros são traduzidos em 19 países no mundo. Outro dia, alguém me falou que eram 10. Estou corrigindo a informação. Publico em 19 países, inclusive na Coreia do Sul, onde estão produzindo um novo livro. Também estou na Turquia, na Grécia, no Japão. Sou traduzido em lugares onde os brasileiros, em geral, não conseguem ter as suas obras publicadas. E fico muito honrado com isso. Eu cheguei na Europa inteira. Obras nos Estados Unidos, Canadá e Argentina. Meu livro traduzido na Argentina. Sou lido na América Latina inteira.
Meu livro publicado em Portugal teve uma edição em língua portuguesa como se nós não falássemos português. Parece piada de português, né? Eles compraram da editora Companhia das Letras o direito de traduzir o meu livro para o português. Até parece que eu escrevi em chinês. É muito curioso. É sobre a possibilidade de uma pessoa ser plural. Representa o que Mário de Andrade falava disso. Eu sou 300. Eu não preciso ficar distinguindo quando eu escrevo, quando eu falo, quando eu atuo como cidadão. Isso é a ideia de uma cidadania plural, de uma cidadania ampla. A possibilidade da Academia Brasileira de Letras ter um indígena finalmente naquele colegiado de senhores, e muito recentemente de algumas senhoras, eu já sondei isso dizendo que vai ser uma reparação histórica. Uma reparação daquela Academia Brasileira de Letras acolher a literatura indígena. Uma reparação histórica que eu espero que aconteça, e se eu for a pessoa que vai abrir essa precedência, maravilha. Eu estou pronto para isso. Se for outra pessoa, maravilha também. Que façam isso com a dignidade merecida. Não podemos separar o mundo entre os idiotas e os de esquerda. Golpe e contragolpe. Onde é que nós vamos parar? Está parecendo que a gente está no ringue de luta livre e depois querem que a gente entenda que nós estamos numa república que tem a democracia. Acho que a gente esteve à beira de uma guerra civil até o ano passado, a gente escapou disso, mas a gente não pode achar que nós estamos folgados. Não é isso que a gente chama de esquerda. Precisamos calibrar o termo. A gente está chamando de esquerda coisas que são totalmente coerentes, propostas e ações totalmente coerentes com qualquer ideia historicamente percebida como esquerda. Hoje tem gente se fantasiando de tudo por aí, inclusive alguns fascistas fantasiados de esquerda. A gente tem que pensar porque estamos muito abalados com tudo que aconteceu. E estamos achando que quem não sai com a bandeira amarela enrolado no corpo pedindo golpe militar é de esquerda. Não é isso não, gente. É uma questão também de um pouco de dignidade. Tem pessoas que não se meteram nisso porque têm dignidade. Eles não são de esquerda, só que eles também não são idiotas. A gente tem que separar o mundo entre idiotas e esquerda. Existe gente no meio que não é nenhum dos dois, tá? Exatamente, Krenak. Criar um Ministério dos Povos Indígenas sem dar o orçamento. A criação do ministério para tratar da questão indígena e ter na frente desse ministério uma mulher indígena é a novidade que veio na praia, igual aquela história da sereia da música do Gilberto Gil. Gil fala de uma sereia que apareceu numa praia, muita gente olhava para aquela sereia. Uns achavam que ela era uma deusa e admiravam a beleza, e outros pensavam em fazer um churrasco com ela numa ceia. Esse Ministério dos Povos Indígenas que o Lula criou também instaura uma espécie de situação dramática interna no seu governo. A maioria dos colegas da ministra Sônia Guajajara não coopera com o princípio da República. Gente, faltam R$37, ó. Faltam 37 pilas de superchats. Contribuam, engajem-se, estamos trazendo aí o Krenak, o novo imortal da Academia Brasileira de Letras, gente. Isso é muito importante para vocês ficarem por dentro de tudo. Estou trazendo uma transcrição das falas dele lá no DCM. Em tudo eles sabotam ela internamente no governo, assim que foi criado o Ministério dos Povos Indígenas. Alguém tirou a responsabilidade institucional de promover a demarcação e a homologação da terra indígena, que já era algo que acontecia no gabinete do Ministério da Justiça. Historicamente, desde o governo Sarney, é o Ministério da Justiça que autoriza e manda a Força Nacional. Despacha a Polícia Federal para cima dos fazendeiros e garimpeiros, e quem faz essas ações que hoje são feitas em conjunto pelo IBAMA e pela Polícia Federal. Isso tem custo. Você não tem uma ação da Polícia Federal sem pagar diária. Você não tem sem pagar o aluguel de avião e hospedagem. Tem um custo uma operação dessa e a autorização do orçamento do Ministério da Justiça e do gabinete da Presidência da República. Eles criaram um ministério e jogaram tudo para cima da mesa da ministra dos Povos Indígenas. Só que eles esqueceram de dar esse orçamento para ela. Como é que aquela ministra vai mandar as Forças Armadas para algum lugar se ela não tem dinheiro para pagar o combustível dos aviões? E as diárias dessas ações? Algumas delas são publicadas no Diário Oficial. Dá para você saber que não é barato. É caro uma viagem dessa, e a outra questão é a questão da hierarquia.
Como é que uma ministra dos povos indígenas vai ativar uma força armada que não respeita para retirar invasores da terra? Eu desejo boa sorte a quem assumiu esse tamanho de responsabilidade, junto com o presidente Lula. Aquela subida na rampa foi muito simbólica e essa república combalida ganhou muito com aquela imagem passando no mundo inteiro, porque a imagem que havia antes era de um sujeito sem educação liderando o Brasil, meus queridos e minhas queridas. Conversa importantíssima com Ailton Krenak, o novo imortal da Academia Brasileira de Letras, meus queridos e minhas queridas.